Você que foi achando, vai ficando de pé, para que a gente possa ler junto o Salmo 8. A palavra de Deus diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos louvar, vamos orar, vamos estar nesse momento entrando em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Esse salmo aqui retrata a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. E aqui o salmista trabalha quão magnífico é o nosso Deus, e da forma maravilhosa que Ele nos criou, nos coroou e colocou tudo debaixo dos nossos pés. E ao Senhor, Senhor nosso, como diz aqui no versículo 9, possamos engrandecer o nome nessa noite, porque magnífico em toda a terra é o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, nós nos alegramos, Senhor. Nos alegramos de estarmos aqui juntos na comunhão dos santos, teu povo reunido, povo que o Senhor escolheu, chamou pelo nome e disse: Tu és meu. Senhor, obrigado porque Tu és esse Deus grandioso que o salmista retrata. Obrigado porque o Senhor nos criou. O Senhor é o nosso Criador e o Senhor é o nosso sustentador. Louvado seja o Teu nome por isso, meu Deus. Obrigado, Deus, porque a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Hoje, Pai, é o último dia desse mês. Nós já estamos caminhando para o próximo ano. E o Senhor nos ajudou até aqui. Até aqui a Tua mão esteve conosco, nos livrando do mal, nos guardando os nossos pés para não vacilarem, guardando a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Senhor, só temos a Te agradecer, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, como disse o salmista. Nós queremos Te louvar porque Tu és magnífico, Tu és grande, glorioso, Senhor. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós somos soldados desse exército, mas esse exército possui um comandante. Esse comandante de guerra, varão perfeito, general, é o nosso Deus. E nessa noite queremos Te glorificar. Queremos louvar o Teu nome com a nossa vida, com o nosso culto racional, o culto em obediência a Ti, o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Salvador. Louvamos ao Teu nome e no nome de Jesus fazemos isso. Amém. Vamos louvar ao Senhor com as nossas palmas, irmãos. Glória a Deus. Quero que em você seja minha testemunha.
coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração, elevar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor, quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu.
Mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória e o céu encheu. Nada irá me separar. Estarei seguro, pois sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, não. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá,
soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Som. Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 17. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Até o verso de número 19. Todos acharam? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Vamos lá então. Paulo diz a Timóteo: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém. Esses são os princípios que Paulo traz aqui, alguns, né, claro, que Paulo nos traz aqui, para olharmos para a riqueza e não fundamentarmos, apoiarmos a nossa vida nela, mas aproveitarmos o que Deus nos deu, o que Deus tem nos dado, para sermos generosos, para sermos gratos, para sermos dizimistas, para sermos ofertantes, para exercitarmos fé. Em Romanos fala como dom, para sermos liberais naquilo que temos, naquilo que possuímos. Como é bom fazer isso. Então, com o coração alegre, com o coração grato, com o coração rico de bondade, façamos as nossas entregas de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Não é o nome da Maranata que é glorificado, é o nome do Senhor que é glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. Vamos ficar em pé. Vamos louvar a Deus enquanto temos a liberdade, a liberalidade e a gratidão de fazermos nessa noite para o louvor da glória do Senhor. Vamos louvar a Ele?
irmãos? Vamos orar. Quero orar consagrando cada oferta, cada dízimo. Quero dizer vamos dizer nesse último dia do mês de novembro, né, do penúltimo mês do ano, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Talvez como eu, você, mês a mês ali vai vencendo seus desafios. E quando chega no último dia do mês, fala o quê? Ebenezer, até aqui o Senhor tem ajudado, né? Se o Senhor não ajuda, a gente não dá conta não, né? A gente só dá conta que o Senhor ajuda, Ele vai ajudando a gente. Então eu quero orar nesse momento, quero também aproveitar e pedir para o Vando. O Vando está aniversariando hoje, não é isso? É hoje? É isso aí. Vandilmo, vulgo Vando. Então nós vamos orar por ele nesse momento também, tá bom? Então curve a sua cabeça, por gentileza, e vamos orar. Pai querido, nós queremos consagrar cada dízimo e cada oferta, Pai, pedindo que eles sejam colocados, Pai, para um uso espiritual, cumprindo aquilo que a Tua palavra nos orienta a fazer, mantendo aquilo que deve ser mantido segundo os requisitos da Tua palavra. Portanto, ajuda-nos na administração daquilo que pertence não a homens, mas a Ti, mas para que como homens possamos fazer na unção, na graça e no poder do nosso Deus. Pai, nós apresentamos a vida de cada um dos nossos irmãos, independentemente de cada história, de cada realidade. Olhamos para essa exortação, para esse ensino de Paulo, a homens que colocavam a sua confiança naquilo no qual nós não devemos colocar a nossa confiança. Pelo contrário, transformar em elementos que vão glorificar o Teu nome, em servos na nossa vida e não senhores da nossa vida. Portanto, nos ensina a lidarmos, a nos relacionarmos com as propriedades, com os bens materiais, como as Escrituras nos ensinam a fazer, de maneira que possamos nunca, Pai, ter o nosso coração arrebatado ao ponto de confiar. Ajuda-nos, Pai, porque somos tentados todos os dias a confiar naquilo que acumulamos, naquilo que guardamos ao longo da vida, quando deveríamos ou devemos confiar em Ti, Senhor, de maneira que o Senhor pode usar os meios, independente dos meios ou apesar dos meios, para suprir as nossas vidas, sustentar as nossas vidas, mas também nos dá aquela sabedoria que o Senhor deu a José para lidar em tempos de abundância, assim como lidar em tempos de escassez. A saber que ciclicamente a economia ela tem vacas gordas e vacas magras, ora de maneira global, de maneira a atingir um país, ora a atingir a nossa vida individualmente. Portanto, nos dá sabedoria para lidarmos com as vacas gordas, não sermos esbanjadores. Da mesma maneira, a lidarmos com as vacas magras, a não sermos murmuradores. E assim, Pai, colocar em todo e qualquer tempo a nossa confiança no Senhor, que não é instável como a moeda do nosso país ou de qualquer outro país. Portanto, nós oramos pedindo que o Senhor nos dê sabedoria. Também queremos nesse momento nos alegrar com mais um ano de vida, Pai, desse vaso de honra, Pai, desse Teu servo, Pai, que tem convivido conosco ao longo de tantos anos nessa comunidade e que tem servido essa comunidade, Pai, com dedicação. Nós rogamos que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, da Tua providência, Pai, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder na vida do Vando, Pai, e que ele seja marido, que ele seja pai, que ele seja, Senhor Deus, filho, que ele seja um irmão precioso, valoroso, Senhor Deus, mas sobretudo, Pai, um servo dedicado ao Deus que o arregimentou, o Deus que o tirou do lodaçal do pecado e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Que o Senhor possa sustentar o Teu Filho dia após dia, nas suas lutas, nas suas batalhas, nos momentos de alegria, Senhor Deus, que ele possa derramar o seu coração como um servo Teu da música, do louvor, aquele que pode pegar a sua harpa, tocar e cantar um cântico novo ao Senhor, e ali, Pai, ele possa se deleitar com a Tua presença dia após dia. Nós queremos colocar, Pai, esse município, Pai, a nossa cidade diante do Senhor. Queremos colocar o nosso estado, queremos colocar a nossa nação, queremos colocar os países, Pai, e saber que independente do regime governamental, Senhor, nós sabemos que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, Pai.
e orando sobre o nosso país, em momentos tão difíceis, Pai, onde somos tentados a sermos arrebatados pela descredibilidade, Senhor Deus. Nos encoraja a fazer aquilo que a Tua palavra nos orienta a fazer, a orar, Pai, por aqueles que estão imbuídos de autoridade. Então, por isso nós oramos, Pai, pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa, Pai, por Brasília, Deus, por aqueles que estão no quarto poder, por aqueles que estão no Supremo, por aqueles que estão, Senhor Deus, nos postos dessa cidade, os policiais militares, os bombeiros, os diretores de escola, Senhor, toda e qualquer pessoa que está imbuída de autoridade, que a Tua graça esteja sobre eles, Pai, que o Senhor os tenha como teve a Ciro no momento tão importante da história, ao ponto de chamá-lo de meu servo, para libertar do cativeiro o Teu povo, a Tua igreja, Senhor Deus, o Teu filho Israel. Por essa razão nós oramos te suplicando, Pai, que o Senhor possa visitar a vida desses homens, Pai amado, que o Senhor possa tirar do coração deles a maldade, a carnalidade, a corrupção, o ídolo do coração que é o poder, Senhor Deus. Esse ídolo, Pai, que tem atraído, levado esses homens a agir como eles têm agido ultimamente. Nós oramos, Pai, porque ano que vem, desde já, a corrida eleitoral já começou, mas desde já, orando pelas eleições de 2026, nós queremos ver a Tua palavra se cumprindo e clamamos por ela, quando ela diz para que tenhamos vida mansa e tranquila, e nós queremos isso sobre a nossa nação. Nós queremos ter a liberdade de ir e vir, nós queremos ter a liberdade de expressar o nosso culto e a nossa adoração a Ti, nós queremos ter a liberdade de evangelizar, de falar a Tua palavra. Nós queremos, Pai, clamamos por aquelas nações que são perseguidas e não podem, mas clamamos pela nossa nação, para que possamos proceder dessa maneira. Nós queremos isso, nós rogamos, Pai, para que a Constituição seja cumprida, Pai, e não o pensamento dos homens, Pai, e não os ideais partidários, Pai, mas que a Constituição, e ela sendo cumprida, Pai, que seja ofertada saúde, educação, Pai, de qualidade. Nós rogamos para que o recurso público chegue ao destino para o qual ele foi providenciado, carimbado, proposto. Nós oramos, Pai, para que o Senhor mova a Tua mão nesses que estão imbuídos de autoridade, para que a população possa viver vida mansa e tranquila. Essa é a nossa oração, Pai, biblicamente, Pai. O Senhor nos instrui a fazer isso, e nós como uma igreja bíblica, e nós como uma igreja da palavra, e nós como Teu povo, como os Teus servos, nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Podem sentar. Eu vou dar um aviso aqui, não sei se tem mais avisos, mas eu vou dar um aviso muito importante. Essa semana, já começa amanhã, na verdade, o segundo dia da semana, já começa o mês de dezembro, o último mês do ano. E nós temos o hábito de começar os meses sempre orando e jejuando, tá? Então eu quero convidar toda a igreja a jejuar e orar no começo desse ano, tá bom? Desse mês, perdão, o último mês do ano. A partir do domingo que vem, eu acho que eu devo estar pregando, domingo que vem, né? Eu vou estar pregando. Eu queria convocar todos os líderes de ministério, todos os líderes de célula, que nós vamos sempre estar terminando os cultos com imposição de mãos, reavivando o dom que é em vocês. Eu sei que é uma batalha o ano, a gente vem lutando, sobe, desce, anima, desanima, e vamos chegando assim no final da corrida. É hora de entregar ao Senhor todo o nosso trabalho a Ele que viemos realizando. Então é uma hora de nós buscarmos um renovo do Senhor. Então domingo que vem eu vou pregar sobre vasos de honra, e eu quero, se Deus me permitir, fazer uma oração com imposição de mãos com todo líder de célula, todo líder de ministério, todo pai, toda mãe que, tocado pela palavra, vier aqui à frente com esse propósito. Então, de já, quero fazer uma convocação para que os últimos domingos você se lance aos pés do Senhor mesmo, numa busca para entregarmos esse ano a Ele, toda a dedicação, todo o nosso trabalho, todo o nosso labor, todo o nosso fervor, e assim, irmãos, migrarmos para um 2026 para a glória do Senhor, se assim Ele nos permitir, não é verdade? Então estejamos em oração e jejum para esse tempo de consagração.
Boa noite, amada igreja, paz de Cristo, paz do Senhor. Deixa as crianças ir saindo ali, enquanto as crianças vão saindo. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 9, verso 23 e verso 24. Estivemos ontem em Cocal, vou falar para os irmãos. Nós fomos na sexta-feira pela manhã para lá. É muito bom estar presente. Como é bom, né, a comunhão. Estar junto não é a mesma coisa falar pelo telefone, né? Olhar olho no olho, almoçar junto, viver aquilo que realmente o cristianismo diz, né? Viver as necessidades, olhar no olho das outras pessoas e ver a realidade realmente que está passando, né? Não há nada melhor, né? E eu gosto desse momento, né? Da comunhão. Lá em Cocal é bom, toda vez que nós vamos, quem ainda não foi, mas já quem foi sabe, nós temos realmente um momento de comunhão com os irmãos, onde nós almoçamos juntos, onde nós oramos juntos, onde nós dormimos praticamente juntos também, né? Nós vivemos intensamente os dias que nós vamos para lá. E é muito prazeroso. Você que não teve a oportunidade de ir, pode nos procurar aí, para quem possa também viver esse momento, conhecer os outros irmãos que estão lá, né? Eles estão cultuando agora lá. Não está o culto online, mas esse culto é gravado e domingo que vem eles estão cultuando e recebendo essa mesma mensagem que vocês estão recebendo. Amém? Então vamos lá, irmãos. Vamos para Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. Dá para projetar? Ou não? Todos já encontraram? Querem? E aí, Thales? Vai? Não vai não, né? Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. Foi? Vamos ler juntos? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. Era para nós lermos juntos, né? Só quem leu foi eu, né? Vamos ler de novo. Verso 23. 1, 2, 3. Dizia... Amém? Amados, esse texto ele vai falar a respeito. Jesus está falando com a multidão e com os discípulos, e logo após, ele pergunta aos discípulos quem ele é, né, quem eles acham que ele é, e vão falar várias coisas, e Pedro traz uma revelação, né? Antes desse versículo, né, Pedro diz que, quem diz que eu sou, né? Então Pedro disse no verso 20, né? És o Cristo, né, o Filho de Deus. E Jesus aqui ele está trabalhando nesse texto, com um texto desse texto todo aqui, que Jesus tanto fala, que quem quiser seguir a Ele, tem que tomar uma decisão, tem que ter uma atitude, né? Tem que ter a disposição no coração de fazer algo. Nós sabemos que em Gênesis Deus deu o livre-arbítrio para o homem, né? Qual foi o livre-arbítrio? Comerás de todas as árvores do fruto, mas essa do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não foi essa a orientação? Foi, não foi? Jesus está dizendo aqui uma recomendação, dizendo: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo e faça o quê? Faz o quê? Dia a dia tome a sua e siga-me. Irmãos, princípio. Cruz é legal?
para o nosso contexto hoje, para os dias atuais, quero fazer essa pergunta para vocês. Uma cruz, ela representa o que para as nossas vidas? Pedaço de madeira, 2 pedaços de madeira, um simbolismo do cristianismo. Ou tem até aquele que ainda está o Cristo crucificado, né? Muitos de nós usamos até como amuleto, né? Para simbolizar a cruzinha bonitinha, né? Simboliza alguma coisa do cristianismo. A gente às vezes nem sabe nem o que significa. Mas nós usamos porque foi por ela e foi por meio dela que Jesus Cristo morreu. Mas na verdade, irmãos, o significado de negar-se a si mesmo e pegar a sua cruz, ele vai muito mais além do que um símbolo, né? Ele vai mais além do que realmente botar uma gargantilha de ouro no pescoço ou carregar ele no dedo, sendo crucificado ou não, né? Jesus Cristo estando ou não. Ele tem um significado maior para as nossas vidas. Seguir a Jesus, ele quer renúncia, né? Por isso o texto de hoje que nós vamos falar é: tome a sua cruz e siga-me. O título, se você quiser adotar, o título da pregação pode: tome a sua cruz e siga-me. Não existe esse cristianismo sem cruz. E não existe cristianismo sem seguir aquilo que Jesus Cristo fez. Nós somos chamados de discípulos por quê? Porque nós fazemos aquilo que Cristo fez, né? Ou pelo menos deveríamos fazer o que Cristo fez. Eu estando ali em Cocal, falando a respeito do Senhor, meu pastor, nada me faltará. Esse Senhor que supre as nossas necessidades não nos deixa faltar realmente, né? O que é necessidade para as nossas vidas? Comida, bebida e vestimento. Alguém aqui já deixou de comer hoje? Alguém aqui deixou de se vestir? Estou vendo todo mundo bem vestido, né? Alguém deixou de beber hoje? Né? São coisas essenciais para as nossas vidas. E Cristo, Deus, ele sempre supre as nossas necessidades. E quando ele vai falar a respeito dessa, voltando para a cruz, ele vai se referir a algo que o cidadão romano, o Império Romano criou, né? Os cristãos, eles eram crucificados numa cruz. E muito antes de Jesus ser crucificado, ele está falando nesse texto aqui que nós devemos negar-se a si mesmo e seguir a sua cruz. Cristo aqui não estava crucificado. Ele poderia dizer assim: segue meu exemplo, né? Mas ele não estava sendo crucificado. Mas naquele período, antes daquele período que Jesus falou isso aqui, alguns povos, eles se reuniu para lutar contra o Império Romano. E o Império Romano, em certo momento, mais ou menos na idade de criança de Jesus, o Império Romano sacrificou 2.000 pessoas. E esse martírio que ele fez foi através da cruz, onde as pessoas tinham que carregar a cruz e ser crucificado na cruz para ter uma morte penosa, para que não pudessem morrer rapidamente, mas que elas pudessem sofrer, né, na morte de cruz. E Cristo, quando ele refletiu e falou essa questão da morte aqui, realmente a morte do nosso eu, da nossa vontade, dos nossos desejos. Ser cristão não é viver uma vida completamente de liberdade, né? Ou de libertinagem, propriamente dito. Mas é viver uma vida de submissão, onde Cristo é o nosso Senhor, né? Tomar a nossa cruz e seguir é fazer a vontade daquele que nos criou. É ter Jesus como Senhor e Salvador. Nós vemos hoje nos dias atuais que queremos sempre o Salvador, aquele que salva, que liberta e que supre as necessidades. Mas por vezes nós não queremos o Senhor, aquele que manda, que orienta, que direciona e que nos guia. Nós queremos viver um cristianismo conforme a nossa vontade, ou conforme os séculos, né? Eu vi uma imagenzinha, era até para ter projetado, mas não vai dar para projetar, que fala a respeito da Bic, né? A caneta Bic. Quem conhece a caneta Bic aqui? Caneta Bic. A caneta Bic, ela foi criada em 1950. Em 1999, ela continuou sendo o mesmo modelo. Em 2025, a Bic mudou, começou o mesmo modelo. Às vezes, eles colocaram, o pessoal, quando foram falar a respeito da Bic, eles falaram que às vezes é só fazer o básico bem feito, né?
Nós não precisamos adivinhar ou criar um cristianismo novo, é viver aquilo que Cristo viveu, que vai dar certo. A caneta Bic ela começou a ser vendida em 1950. E em 2025 ela ainda é conhecida. E sua qualidade não mudou, o material dela não mudou e ela continua sendo Bic. Continua sendo a caneta mais usada do mundo. Né? Sua simplicidade. Assim é o cristianismo em nossas vidas, ele não muda, nós mudamos. Nós queremos uma vestimenta diferente, nós queremos um corte de cabelo diferente, nós queremos viver de forma diferente aquilo que Cristo pregou e viveu. Por isso, tome a sua cruz e siga-me, é o tema dessa ministração. Amém? Vamos lá, irmãos. Esse texto de Lucas 9:23 é um dos versículos mais desafiadores e inspiradores do Novo Testamento, né? E diz assim: se alguém quer vir após mim, negue si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus estabelece requisitos fundamentais para ser seus discípulos. O que é ser discípulo de Jesus? A profundidade dessas palavras chama os crentes a uma vida de completa entrega e dedicação a Cristo. É entregar realmente, né? O negar-se a si mesmo. Nós temos o livre-arbítrio. Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas? Posso, eu tenho liberdade. Mas convém a um cristão fazer? Tem um livro que o tema dele é Nos Seus Passos, o que faria Jesus. Né? Na sua vida, no seu cotidiano, o que faria Jesus? No jogo do Flamengo ontem, eu cheguei em casa, estava para Cocal, eu cheguei tarde, né? Mas a viagem foi tranquila, porque diante do jogo estava todo mundo assistindo, não tinha trânsito. A gente conseguiu chegar bem mais cedo em casa. Mas depois que terminou o jogo, meu Deus, que loucura. E hoje eu fui olhar os status dos irmãos, dos crentes, né? A gente pode ver que realmente a nossa forma de hesitar, ou de brigar, ou de pular. Eu até trouxe uma reflexão para a minha vida e para a vida da minha família, né? Será que nós glorificamos a Deus da forma que nós torcemos? Ou do calor da emoção que nós colocamos? Será que a mesma intensidade que eu torço pelo Flamengo é a mesma intensidade que eu busco a Cristo? É a mesma emoção que eu coloco diante de um jogo, de um torneio, que realmente, né, traz aquela emoção, traz aquele envolvimento e a gente se empolga e a gente faz o que não é para fazer. Eu estava conversando com o pessoal lá em casa. Vocês glorificaram a Deus com suas atitudes? No momento do jogo, no momento que ganhou, né? A gente, por vezes, age pela nossa emoção e a nossa emoção nos leva muito a pecar, né? Ela nos leva a tomar decisões, não que seja o Flamengo, ou que seja o Palmeiras, ou que seja qualquer time, irmãos. Nós estamos falando a respeito de algo que é o cristianismo, né? Que é Cristo. Eu olhei aqui milhões de crentes hoje postando a respeito do Flamengo. Mas durante todos esses anos nunca vi postar uma foto de Cristo dizendo assim: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nós estamos vivendo num mundo totalmente corrompido, levado pela emoção, né? Levado pelo sentimentalismo. E para onde é que nós estamos levando o mundo, né? Nossos filhos, nossos netos, né? A nossa emoção que a gente coloca em algo que é superficial. Os jogadores estão tudo com o bolso cheio de bufunfa hoje. E você? E você? E nós? Vale a pena tanta emoção? Né? Será que nós nos empolgamos? Ou levamos essa emoção como nós levamos o nome de Cristo? Com a mesma intensidade? Isso me levou a refletir. Né? O pastor falou a respeito da política, como a política é importante quando nós colocamos ela em oração, quando nós apresentamos ela diante de Deus. Mas quando nós colocamos as nossas vontades partidárias, só gera confusão. Né? A Bíblia fala que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Né? E por vezes eu acabo, e por motivos políticos, brigando com o meu próximo. Um dos princípios para negar a si mesmo, que Jesus diz negue a si mesmo, ele vai falar em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, né? Negar-se a si mesmo, ela é você perdoar o seu ofensor assim como você é perdoado, é uma condição. Quando Jesus falou que nós devemos perdoar aos nossos ofensores assim como nós perdoamos, ele colocou uma condição. A condição de ser perdoado é o quê? Perdoar. Nós temos perdoado ou amado o nosso próximo como a nós mesmos?
Jesus também vai falar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como tem sido a nossa vida de casal? Como tem sido a nossa convivência com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com a nossa mãe, com o nosso pai? Nós temos negado a nós mesmos ou temos vivido as nossas vontades, os nossos impulsos, os nossos desejos? Jesus ele vai falar a respeito disso. Cristianismo ou discípulos, viver discípulo ou ser discípulos é viver da forma que Jesus Cristo viveu. É fácil, irmão? Não. Não é fácil. Jesus não te chamou e me chamou para uma vida fácil. Para ser rico, próspero, ganhar muito dinheiro, não ter necessidade, pelo contrário. É para termos necessidades da presença de Deus sempre. Jesus nos chama para uma vida de cristianismo onde a cruz nos leva para Cristo. A cruz, irmãos, não é só um momento de alegria. Quando Jesus saiu da cruz foi um momento de alegria, mas o momento onde Jesus estava, ou o que ele carregava era um momento de sofrimento e dor. Que ele carregava ali a dor e o sofrimento de toda a humanidade. Ele carregava a dor de uma condenação que ele não era para ele, mas ele ousou carregar. E Jesus pergunta: quem quer ser seu discípulo, negue a si mesmo e pegue a sua cruz. Eu pergunto para você e para mim, nós enquanto discípulos de Cristo, nós temos carregado a nossa cruz? Nós temos vivido realmente um cristianismo, onde a abnegação, os nossos desejos e as nossas vontades, eles são deixados ao pé da cruz, ou eles são motivos de palanque para as nossas vontades, né? É eu e eu mesmo, né? E euzinho, né? Então, irmãos, Jesus nos orienta a negar a si mesmo. Nós vamos dividir esse texto em 3 pontos: negar-se a si mesmo. A primeira parte do versículo é um chamado à renúncia, negue a si mesmo. Isso significa colocar de lado os nossos desejos egoístas e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Em Marcos 16, 24, Jesus reforça essa ideia dizendo: disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me. Se você quer ser discípulo de Jesus sem cruz, sem negar-se a si mesmo, você está vivendo um cristianismo sem Cristo. Um evangelho sem palavra. Uma oração sem resposta. Negar a si mesmo é uma expressão de humildade e submissão. É reconhecer que nossos próprios planos e desejos são secundários em comparação com os planos de Deus. Ele está chamando a renúncia. É um convite a viver uma vida de sacrifício e obediência, onde a vontade de Deus prevalece sobre as nossas inclinações pessoais. Em Filipenses 2, do verso 3 ao verso 4, Paulo escreve: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando eu tenho cristianismo em mim, ou quando eu vivo cristianismo, eu não vivo segundo a visão da galinha, né? Todo mundo sabe que a galinha, ela cisca, né? E a tendência da galinha é olhar para os pés, né? A visão é ao redor de si, né? A galinha só quer para ela e para os pintinhos dela, né? Ela coloca todos os seus pintinhos ali como forma de proteção, mas ela não olha além. Ela só olha ao seu redor. A visão do cristão, ela é diferente, né? Nós devemos ter a visão do alto, não perder o foco em Cristo. Devemos ter a visão de que olha para cima e não para baixo. A Bíblia fala, o pessoal até brinca comigo, né? Mas eu tenho que falar na pregação: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? A lâmpada é para clarear os pés, trazer direcionamento, saber onde você está. E a luz é para orientar e dar direcionamento, né? É saber para onde você vai. Então, irmãos, a luz ela tem que estar em nossa vida. E a lâmpada também para iluminar o nosso cotidiano. Negar a si mesmo também é implicar em carregar nossa cruz, que simboliza a disposição de enfrentar dificuldades e sofrimentos por causa de Cristo. Assim como Jesus carregou a sua cruz, somos convidados a seguir seu exemplo, enfrentando as adversidades com fé e perseverança. Esse ato de carregar a cruz não é um fardo pesado,
a fazemos com força e a graça de Deus que nos concede, né? Não é um fardo pesado o negar a si mesmo, né? Dizer, Senhor, não mais eu, mas tu vive em mim, né? É muito fácil nós cantarmos louvores, é muito fácil pronunciarmos palavras, mas as nossas ações possam estar muito além do que a nossa boca fala, né? A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. E o que está cheio quando nós saímos da igreja? Quando nós saímos por essas portas, nós somos os mesmos cristãos que entramos ou que viemos aqui para ouvir a palavra de Deus no domingo, ou irmos para a cela e pronunciarmos os nossos testemunhos, né? Ouvirmos os irmãos, ou quando nós vivemos e tomamos a nossa cruz, a gente vive um cristianismo que não glorifica a Deus. Mas tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que não glorificaram a Deus, ou que quiseram glorificar a Deus da sua forma. Naamã é um exemplo. Naamã estava com lepra, todo leproso, prestes a morrer. Ele queria viver da forma dele. Quando procurou o profeta diz, vai no rio, te lava 3 vezes, dá um mergulho 3 vezes, vai ser curado. Naamã disse, rapaz, mas não tem um outro rio que é mais limpo? Não é segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus, né? Não é da nossa forma, é da forma de Deus. O evangelho ele tem que ser vivido não segundo o nosso padrão, mas segundo o padrão de Cristo. Ele nos ensina a negar-se a si mesmo, né, e carregar a nossa cruz. Nós podemos ver um outro exemplo de como pessoas quiseram seguir a Cristo conforme a sua vontade. Em Atos capítulo 2, no capítulo 2, a gente vai saber que os irmãos eles viviam de casa em casa, no partir do pão, nas orações, dividiam tudo o que tinham, né? Mas aí chegou 2 pessoas que conviviam com os irmãos, estavam com os irmãos e queriam suprir as necessidades, entre aspas, dos irmãos, né? Queriam ser promovidos. Eles queriam ser promovidos. E esses irmãos, como é o nome deles? Ananias e Safira. Eles queriam dar uma oferta conforme a vontade deles. Eles queriam viver da forma que eles queriam, né? Enquanto os irmãos davam de acordo com a necessidade, eles queriam ser vistos para se promoverem, né? Não era o evangelho de Cristo que eles estavam pregando, mas o evangelho da autopromoção. Não é o que eu faço. A Bíblia fala que não é o que a tua mão direita dá, que a tua esquerda vai mostrar, né? Não são as multidões de oração que você faz diante de todo mundo nas ruas com as mãos estendidas que vai fazer efeito. Mas vai para o teu quarto, né? Ora a teu Deus, que em secreto te vê e vai te responder. A nossa vida não é de holofotes, né? Mas é de abnegação, né? É de realmente uma vida de renúncias. Cristo se renunciou, ele viveu a renúncia. O próprio ato de Jesus na cruz, né? Ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas logo depois ele disse, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele abnegou a sua própria vontade para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos estarem aqui, né, com a convicção que esse evangelho é verdadeiro e que surte efeito tanto na minha vida quanto na sua. Irmãos, quão difícil foi eu chegar para pregar essa palavra. Vocês não sabem o quanto, né? Porque por vezes a gente tende a ouvir a nossa voz, tende a ouvir aquilo que nós queremos falar, né? Ou queremos pronunciar da nossa vida o que nós vivemos. Mas na verdade o cristianismo é muito mais do que uma mera vida de um servo, né, de uma pessoa, mas ele é um conjunto, né, de um todo, a igreja, né? O propósito de Deus ele não é cumprido em pessoas somente, mas uma igreja, né? Quando Cristo fala, ele vai falar sempre sobre a igreja. Tem até as histórias individuais que ele pode transformar, que ele pode curar, que ele pode salvar, e tem muitas histórias na Bíblia, né? Mas o coletivo para Deus é que importa. Ele quer que todos se salvem, que nenhum pereça, que nenhum se perca, né? Nenhum de nós se percamos. A gente pode também ver um exemplo também no Antigo Testamento de alguém que negou a si mesmo, né? Negou a sua vontade. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 39, nós vamos lá para a história de José. Tu não vai dormir, Jacelma? Gênesis capítulo 39, a gente vai olhar lá, nega a ti mesmo, tira esse sono de ti. Nós vamos ver a história de José.
José ele poderia muito bem ter toda a autoridade do Egito e ficar com a mulher mais poderosa do Egito. Mas ele preferiu obedecer e correr, fugir do pecado, né? Fugir da prostituição. Ele preferiu glorificar a Deus. E o nome de José, não que José não fosse perseguido, né? Nós queremos um evangelho muito light. José foge da presença da mulher de Potifar lá, corre do pecado, se livra, e José faz o quê? Deus faz o quê com José? Leva ele para onde? Hein? Preso. Vai para o calabouço, né? Ele muda. Não, ele continua sendo José. Ele vai servir os presos, ele vai ajudar o carcereiro e ele vai ser José, continuando no propósito de Deus. Independente das circunstâncias e o lugar que Deus te colocar, irmãos, o propósito não muda. O processo ele é o mesmo. Para que comece o processo e a promessa na sua vida, ela começa com uma palavra. Mas até se concretizar existe um processo. O processo é esse meio qual Deus vai te mudar, Deus vai te transformar, Deus vai puxar a tua orelha. Às vezes até um raspa, né, dessa. Te orienta, presta atenção. Mas na verdade é nós, né? A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 28 que todas as bênçãos foram liberadas para as nossas vidas. Mas por vezes nós não conseguimos alcançar pela nossa desobediência. Do verso 1 ao verso 14, são todas as bênçãos que são liberadas para as nossas vidas. Do 15 ao 75, ou 76, ou 77, são consequências da desobediência que nós temos se nós não obedecermos. As bênçãos já foram liberadas para as nossas vidas. É para nós sermos abençoados. Por que não somos? Porque nós não obedecemos como convém. E Cristo aqui está dizendo, né, em si mesmo, tome a sua cruz. Irmãos, para falar a respeito da história de José que eu estava falando, José cumpriu o seu propósito, porque ele ouviu, viu e viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele, independente das circunstâncias. Nós passamos por um momento de dificuldade, passamos ou estamos passando ou vamos passar. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflição, mas para nós temos bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É ter alegria, confiar. O tudo posso naquele que me fortalece, que Paulo fala em Filipenses, é justamente estar passando necessidade. Ele diz sobre passar fartura, mas também sobre passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Não é aquela tatuagem do Neymar que ele diz, por tudo posso naquele que me fortalece. Qual a necessidade que ele tem? Realmente, de Cristo, de salvação, de libertação. Mas fisicamente, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, ele já teve, né? Mas a paz que sonda todo o entendimento, a paz que liberta, a paz de Cristo ele não tem. Que ele não sabe o que é o negar-se a si mesmo. Ele pode até escrever o tudo posso. Ele pode até ter no externo, mas no externo não convém. Não basta somente tatuar, né? Não basta ser somente o ovo, né? A galinha ela produz o ovo, né? E no café da manhã quem vai é o ovo, né? Tem que ser o presunto, né? Que é o porquinho, né? O porquinho tem que morrer para que o presunto possa ser feito, né? Na verdade tem que ser o interno nosso que tem que morrer, né? As nossas vidas, as nossas vontades, né? A gente tem que fazer parte, né? Não adianta somente tatuar no externo, mas tem que estar tatuado no nosso coração aquilo que Cristo fez, a obra que Ele realizou, né? João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Foi por você e por mim que Ele morreu. Foi para que nós pudéssemos cumprir e estar dando continuidade nas obras que Ele fez aqui na terra. Por isso nós devemos tomar a nossa cruz, dia por dia. Na verdade, negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz diária. Amém? Tomar a cruz diária. A segunda parte do versículo nos chama a tomar a nossa cruz diariamente. A cruz, na época de Jesus, era um símbolo de morte e sofrimento, mas também era um símbolo poderoso da redenção e amor sacrificial. Tomar a cruz significa estar disposto a sofrer e enfrentar dificuldades por causa de Cristo. Em Lucas 14, 27, verso 27, Jesus disse, qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. É uma condição levar a sua cruz, né? É uma condição. O que é levar a cruz, irmãos? O que é levar a cruz? Ontem eu olhei irmãos
Eu olhei no status, eu fiquei até, como é que dá o nome, escandalizado. Os irmãos numa mesa, ainda que não esteja bebendo, né? Cheio de bebida lá, no meio lá, curtindo o Flamengo. Está lá e está numa mesa de um bar, assistindo como se fosse natural, normal, né? Fosse normal. Eu estou aqui no bar, estou assistindo o jogo, e bebida, a pessoa pode até não estar bebendo. O que o Salmo 1 fala? Hein, irmãos? O que o Salmo 1 fala? Vou deixar vocês curiosos. Né? Não se assentar na roda dos escarnecedores, né? Antes, seu prazer está na lei do Senhor, que medita de dia e de noite, né? Não? São coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Tomar a cruz diariamente é justamente isso, né? O que eu fazia, eu não faço mais. A Bíblia fala que aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Isso é tomar a sua cruz diária. Eu sinto até vontade de mentir. Eu sinto até vontade de dizer um palavrão, mas não vou dizer mais, não convém a mim. Não convém a mim como cristão, eu já sou nova criatura. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Pode até vir um pensamento dado inflamado aqui na minha mente, eu digo que está repreendido em nome de Jesus, isso não convém mais à minha vida. Né? Eu tenho que viver de forma diferente. Eu tenho que glorificar a Cristo. Eu tenho que tomar a minha cruz diária. Tomar a cruz diariamente implica em viver uma vida de disciplina espiritual, rejeitando o pecado e buscando santidade. Significa aceitar os desafios e as adversidades que surgem em nossa caminhada cristã, com a mesma disposição e coragem que Jesus teve de carregar a sua cruz. É um chamado para uma vida de dedicação e compromisso inabalável com Cristo. Eu tenho que ter esse compromisso com Cristo. Algo que podemos destacar em Lucas 9, 23, é que viver com a cruz significa estar preparado para enfrentar perseguições, desafios e até mesmo rejeições por causa do nosso compromisso com Cristo. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo nos lembra, e também que diz assim, 2 Timóteo 3,2, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Este versículo nos prepara para a realidade que seguir Jesus Cristo pode trazer dificuldades, mas também nos garante que essa dificuldade fazem parte da nossa jornada pela fé. Né? Jesus disse, deixará amor de pai, mãe, filho, irmão. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. A cruz diária não é apenas sobre sofrimentos físicos ou perseguições, mas também envolve a batalha constante contra o pecado e a busca contínua pela santidade. Nós devemos esmurrar, Paulo mesmo fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Paulo diz que ele esmurrava o corpo dele, né? Esse esmurrar o corpo é realmente brigar contra a carne, né? Lutar, né, com as armas espirituais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o partilho do Evangelho, é revestir realmente das armaduras de Deus, para que possamos viver firmes e lutarmos e vencermos, né? Porque tem lutas que nós perdemos, porque nós não lutamos com as armas espirituais, lutamos com as nossas próprias vontades, né? Mas quando nós lutamos a luta que não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e potestades, nós devemos nos revestir. E sabendo disso que seremos mais do que vencedores. Amém? Além disso, tomar a cruz diariamente é um ato de amor e devoção. Significa seguir o exemplo de Cristo, que demonstrou o maior ato de amor ao entregar sua vida por nós. Ao tomarmos a nossa cruz, imitamos esse amor sacrificial em nossas próprias vidas, servindo e amando os outros de maneira que Cristo nos amou. A Bíblia fala assim, um irmão bate lá na tua porta, de madrugada. Irmão, estou precisando de óleo. Aí tu vai dizer, volta amanhã que eu estou dormindo, acabei de deitar. Esse é o amor sacrificial. E você saber que alguém está com necessidade, você tem como supri-la e você não faz. Amados, servir a Cristo é viver em função não de si mesmo, mas do próximo, né?
é amar ao próximo como a si mesmo. Tem pessoas que nem se amam e querem amar mais o próximo, né? É igualdade, né? Uma balança. Na balança ela tem que ter 2 pesos e 2 medidas, né? E essa balança ela não pode pender nem para um lado nem para o outro. É igual, né? É igualdade. Eu estava lá no Cocal, tinha uma balança de 1.900 e carne de porco lá. Por incrível que pareça, a balança, quando a gente colocava ela, ela dava certinho. Já tinha uns 40 anos a balança. Mas ela não perdeu a funcionalidade dela, né? Se você botava um peso para um lado, ela ia para um lado. Botava para o outro, ela ia para o outro. E a nossa vida, quando Deus diz assim que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, não é a mais nem a menos, é igual. Né? É fazer o bem tanto a você quanto a ele. Tem pessoas que se prejudicam para fazer o bem para outro. E, na verdade, com a fome de glorificar o seu nome ou então de fazer outras coisas. Cuidado. Olha o exemplo de Ananias e Safira. O nome de Deus tem que ser glorificado nas nossas atitudes. Tá? Nós também não devemos nos amar mais do que os outros. Outra atitude perigosa. Onde as nossas necessidades são maiores do que a do outro. Você come, você bebe, você veste. Tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem o que beber, tem gente que não tem o que vestir. Né? E a oração do Pai Nosso é que a nossa necessidade seja suprida dia por dia. É glorificarmos a Deus com aquilo que temos. E sermos generosos com aquilo que Ele nos dá. Nosso dinheiro não é nosso. Nós somos administradores. Né? Não é nosso, não é meu. É nosso, né? É nosso, né? Porque à medida que Deus dá, o versículo que o pastor falou em Atos 2,42, à medida que Deus dava bens e riquezas para aqueles irmãos, era justamente para ser supridas as necessidades da igreja. Se houver necessidade, tem aquele para quem ajudar. Vai ter aquele que vai se levantar. Eu nunca esqueço, e sempre digo isso nas minhas pregações e digo por onde eu ando. Eu louvo a Deus pela igreja que Deus me colocou. Porque todas as necessidades, quando elas são conhecidas, elas são supridas. Irmãos, a reforma da igreja, né? Como foi feita, coisa maravilhosa, linda. Uma necessidade de uma cadeira de roda, uma necessidade de uma cesta básica, uma necessidade de alguma coisa que surge. São necessidades que surgem, elas são supridas e automaticamente os irmãos se dispõem, né? É um sangue para doar, né? É uma oração para os irmãos orarem, estão juntos. Eu nunca me esqueço dos irmãos, da fé que os irmãos depositam nas necessidades, em Cristo, e supre as necessidades da igreja, né? Eu acredito que todas as vezes que foram colocadas necessidades nos grupos, antes de chegar em todo mundo, as necessidades já foram supridas. E eu louvo a Deus pela igreja que nós temos. Eu louvo a Deus. Irmãos, negar-se a si mesmo é renúncia. É dizer um não para o nosso ego. Quantas vezes eu, na célula, cansado pra caramba, trabalhei a manhã inteira, ou vinha de uma carga de trabalho, de acúmulo de trabalho, aí eu dizia para a Giliana, rapaz, eu acho que eu não vou para a célula hoje. E a célula era onde? Do lado de casa. Né? Rapaz, eu não estou com vontade de ir para a célula hoje. Não sei se aconteceu com vocês, é só comigo que eu sou pecador mesmo, né? Mas dizia assim, poxa, Ju, eu não vou para a célula, estou cansado. Irmãos, para as coisas de Deus nós vamos estar sempre cansados. Nós trabalhamos o dia inteiro para nós pagarmos uma conta, para nós honrarmos com o lanche do nosso filho, para nós recebermos nosso salário no final do mês. Mas no final da noite, é aquilo que é para nós nos alimentarmos, nós estamos sempre cansados. Aí é que diz, negue a si mesmo e pegue a sua cruz. E quantas vezes que eu fui para a célula cansado e Deus refrigerou que eu fui dormir 1h da manhã e nem cansado eu estava mais. Por quê? Deus falou o meu coração, eu matei a minha carne, matei o meu ego. Né? E quantas vezes, eu acho que isso acontece comigo, ninguém disse nada aí, mas eu, enquanto pecador, dá essa vontade, tem dia que não dá vontade de vir para o culto, né? Está cansado, trabalha. Eu aprendi uma premissa para a minha vida, irmãos, que com o Hernani Dias Lopes, que eu ouvi uma ministração, ele disse, olha, trabalhe, enquanto há vigor, trabalhe muito, porque vai chegar o dia que tu não vai ter mais o mesmo pique, o mesmo ritmo, a mesma saúde para trabalhar. Então, plante enquanto você pode,
que lá na frente você colherá. A Bíblia diz que aquele que sai plantando fruto chorando, volta trazendo sorrindo. Mas por vezes não há fome da gente tentar plantar tanto, a gente está tão cansado, que se esquece que Deus é quem dá a saúde, que Deus é quem supre as nossas necessidades, que Deus é quem dá o dia para que a gente possa acordar e até o ânimo, né? O café, o almoço, a janta. E a gente acaba se esquecendo que todas as nossas necessidades, elas são supridas por Deus. E a gente acha que é por nossa causa, é na força do nosso braço, é da forma que nós queremos. Mas não, irmãos. É Deus é que nos direciona a negarmos a nós mesmos e suprir as nossas necessidades. A Bíblia fala que não há um justo, nunca vi um justo mendigar o pão, né? Mas a nossa, nem os pássaros, né? Que não plantam nem fiam, mas são alimentados. Quanto mais nós, homens de pequenas fé, né? De pequena fé, nossas necessidades são supridas. O que são necessidades? É trocar de carro? Irmão, se o teu carro estiver realmente quebrando, te dando muito prejuízo, é necessidade, né? Mas porque se você quer trocar o carro por um carro do ano e entrar numa dívida, aí não é mais necessidade, né? Aí já é outra coisa, né? Mas Deus supre as nossas necessidades. E vamos para o último, né? Que é seguir a Jesus, né? Negue a si mesmo, o versículo 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus. A terceira parte do versículo é seguir Jesus. Seguir Jesus significa imitar seu exemplo, viver segundo seus ensinamentos e caminhar no caminho que ele nos mostra. Em João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir Jesus é um chamado a viver em obediência e fidelidade. É permitir que ele guie nossas vidas e transforme os nossos corações. Em 1 Pedro 2:21, diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, né? Ele padeceu, nós também vamos padecer, né? Nós somos discípulos de Cristo. No momento da caminhada vai ter sofrimento, não vai ter só alegria, né? Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito embaixo dos céus. Há tempo de sorrir, de chorar, de plantar, de colher, de arrancar. Todo o propósito. A gente só tem que entender qual o propósito que nós estamos vivendo. Qual é o momento que nós estamos vivendo. Você consegue sorrir e chorar ao mesmo tempo? Quem é que consegue? Levanta a mão. Sorrir e chorar ao mesmo tempo. Há tempo para todo propósito. Ou você sorri ou você chora. Você pode até chorar de emoção, né? Mas você sorrir da dor, nunca vi ninguém sorrir de dor. Já viu dessa? Hein? Não, não existe, né? A Bíblia diz que é para nós chorarmos com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É fácil? Não. Não é fácil. Imitar Jesus envolve conhecer profundamente seus ensinamentos e aplicar seus princípios em nossas vidas diárias. Isso requer um compromisso contínuo de estudar a Bíblia, orar e buscar a comunhão com os outros crentes, a célula, né? É através dessa dedicação que podemos entender melhor a vontade de Deus e alinhar nossas vidas com os seus propósitos. Como é bom ter direção, não é? Quando você vai para algum lugar que você não conhece, você faz o quê? GPS, Waze, pergunta, liga, né? Tem uma direção. Você quer ter uma direção, quer ter um norte. Como é bom quando você coloca o endereço no Waze e você sabe que você vai chegar no lugar. Isso é luz para o caminho, é ter direção. É Jesus te orientar. Mas só uma forma de receber a orientação é lendo a Bíblia, estudando, orando, buscando. Esse é o propósito das nossas vidas, de buscar orientação em tudo. Você quer ser bem-sucedido? Leia a Bíblia. Você quer viver uma vida plena e completa, ter qualidade de vida? Leia a Bíblia. Seguir Jesus também significa viver uma vida de amor e serviço. Jesus ensinou que o maior mandamento era amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, do verso 37 ao 39. Portanto, seguir Jesus implica em demonstrar esse amor em nossas ações, ajudando os necessitados, perdoando os que nos ofendem e vivendo de maneira que reflete o caráter de Cristo.
Outro ponto que podemos destacar em nossa pregação é que seguir Jesus implica em confiar nele em todas as circunstâncias, em momentos de alegria e em momentos de dificuldade. Devemos manter nossa fé firme, sabendo que ele está conosco, que suas promessas são verdadeiras. Jesus nunca prometeu uma vida sem desafios, mas ele prometeu estar conosco em cada passo do caminho. Em Mateus 28:20. Ele vai estar conosco, né? E se eu passar pelo fogo, ali estará, né? E na fornalha também vai estar. No dia da alegria vai estar também, né? Nos dias bons, nos dias maus, ele vai estar conosco. E no dia que a gente pensar que a gente é que está ali caminhando, é ele que está nos carregando, ele também vai estar conosco. Por fim, seguir Jesus é um chamado para sermos testemunha dele no mundo. Devemos compartilhar a boa nova do Evangelho com aqueles ao nosso redor, vivendo de maneira que glorifique a Deus e aponte outro para Cristo, né? Nosso testemunho. Em Atos 1:8, Jesus disse: mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e toda Samaria, até os confins da terra. Nós devemos ser testemunhas. A testemunha de Jeová, irmãos, que a gente tem que ser. Você já foi convidado para ser testemunha de Jeová? Ninguém aqui, só eu. Já, né? Aqui é para ser testemunha de Cristo, né? De Jeová, né? Nós devemos levar o legado e vivermos aquilo que Cristo realmente reflete em nossa vida. Amém? Assim, irmãos, temos alguns exemplos bíblicos de discipulado de vida cristã. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que tomaram a sua cruz e seguiram Jesus. Esses exemplos nos mostram que seguir Jesus pode ter um custo, mas também nos lembram das bênçãos e da alegria que vem de viver uma vida dedicada a Ele. A gente tem o exemplo de Pedro. Um exemplo mais notável é o de Pedro. Ele era um pescador, vivia uma vida simples e comum, até que Jesus o chamou para ser seu discípulo. Em Mateus 4, esse capítulo 4, verso 19 e 20. Diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então ele, deixando logo as redes, seguiu-o. Pedro deixou sua rede de pesca, seguiu seu meio de sustento, para seguir a Jesus. Através dessa decisão, Pedro se tornou um dos líderes da igreja primitiva e um dos apóstolos mais influentes. Ele negou a si mesmo. Era o sustento da família dele, era a vida que ele vivia vários e vários anos, para seguir e ser discípulo de Jesus, né? Ser pescador de homens. Outro exemplo que a Bíblia nos traz é o de Paulo. O exemplo poderoso é o de Paulo, originalmente conhecido como Saulo, né? Ele era um fariseu com grande autoridade e perseguidor dos cristãos. No entanto, após seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, sua vida foi radicalmente transformada. Paulo abandonou sua posição de autoridade entre os fariseus para se tornar um apóstolo de Cristo, enfrentando inúmeras perseguições. E em Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao 8, ele escreve: mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterca, para que eu possa ganhar a Cristo. Todo o conhecimento de Paulo, todo o legado que Paulo tinha, todo o status que Paulo teve, ele teve como esterco, né? Todo o conhecimento, para que ele pudesse o quê? Ganhar a Cristo. Outro exemplo, irmãos, para nós finalizarmos, é o de Estevão. Estevão é outro exemplo de alguém que seguiu Jesus até o ponto de sacrificar sua própria vida. Ele foi um dos primeiros diáconos da igreja e é conhecido como o primeiro mártir cristão. Em Atos, capítulo 7, do verso 54 a 60, vemos que Estevão permaneceu firme em sua fé até o ponto de ser apedrejado. Mesmo diante da morte iminente, ele orou por seus acusadores, mostrando um espírito de perdão e amor que reflete o próprio coração de Cristo, né? Ele estava sendo apedrejado, pedindo misericórdia para aqueles que estavam fazendo. Esses exemplos de discípulos nos inspiram a seguir Jesus com dedicação e coragem. Eles nos lembram que, embora seguir Jesus possa ter um custo,
A recompensa eterna e a alegria de viver em comunhão com Ele supera qualquer sacrifício que possamos enfrentar. Que possamos, como Pedro, Paulo e Estevão, estar disposto a tomar a nossa cruz, seguir a Jesus e viver vidas que glorifiquem a Deus em todas as circunstâncias. Amém, irmãos? Amém? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O verso 23 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. Amém, irmãos? Que possamos viver de forma que glorifiquemos a Deus. Que as nossas vontades, os nossos desejos possam morrer, para que a vontade soberana de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós estamos orando. Queria convidar o pessoal do louvor, pessoal meio, para nós estarmos, enquanto o pessoal estão se dirigindo aqui para nós cantarmos e finalizarmos o culto com um louvor, vamos orar, irmãos. Esqueça do irmão que está do seu lado, negue a si mesmo. Olhe para Cristo. Faça uma reflexão em sua vida e diga assim: Senhor, se o Senhor estivesse em meu lugar, como é que minha vida deveria estar? Ou nos seus passos, o que faria Jesus? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, pois nos encoraja, Senhor, a viver de formas que a nossa vontade, os nossos desejos possam morrer, para que a Tua vontade soberana, para que o Teu reino venha se completar e venha se concretizar através de nós aqui na terra, Senhor. Obrigado pela Tua salvação, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, de nós não sermos consumidos, e somos entregues à morte todos os dias, mas o Senhor nos livra todos os dias dela. Obrigado pela Tua salvação, Senhor. E te pedimos essa noite, Pai, renova a alegria da Tua salvação em nossos corações. Nos ensina, Senhor Deus, a ter ânimo e a vivermos, meu Pai, de forma que Te glorifique. Nos ensina, Senhor, a amar o nosso próximo como a nós mesmos e a carregarmos a nossa cruz, Senhor. De vivermos o dia feliz e glorificar o Teu nome. E no dia da tristeza e do choro também Te glorificar, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, que os Teus planos são maiores do que os nossos. E que o momento em que vivemos devemos sempre Te glorificar. Ensina-nos, meu Pai, a olhar para o prêmio da soberana vocação. Que nós não possamos perder o foco, Senhor, das nossas vidas. Possamos olhar sempre para o alto. Não permita, Pai, com que Satanás venha ofuscar os nossos olhos e nos desviar da Tua presença, nos desviar, Senhor Deus, dos Teus propósitos, Senhor. Mas nos ensina, Senhor Deus, a Te buscar cada dia mais e mais. Nos dê fome, nos dê sede da Tua palavra. Ô Espírito Santo de Deus, cumpra o Teu propósito sobre as nossas vidas. Nos perdoa, por vezes nós Te entristecemos com as nossas atitudes, com os nossos pecados. Ô Pai, venha na Tua igreja, meu Pai, e aviva-nos, meu Pai, renova-nos, meu Pai. Traz a esperança para as nossas vidas, meu Pai, que possamos Te glorificar dia por dia, que a Tua conversão possa estar sempre em nossas vidas, que a Tua palavra possa ser, Senhor Deus, a nossa esperança, Pai, e nos guia, Senhor Deus, cada dia, meu Pai, a pastos verdejantes. Obrigado por ser o nosso pastor, por suprir as nossas necessidades no dia a dia, por nos dar o alimento, Pai, o vestimenta, a bebida, Senhor, do cotidiano de todos os dias. Nos ensina, Senhor Deus, a ter corações gratos a Ti, Senhor. Pai, nos perdoa pela língua murmuradora. Tu falas em Tiago, meu Pai, que a mesma língua que abençoa é a mesma que amaldiçoa, Pai, incendeia. Pai, nos perdoa, Senhor Deus, pois por vezes, Pai, temos usado a nossa língua para amaldiçoar em vez de abençoar. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, em nome de Jesus, nos revestindo, Pai, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, Senhor, com a sapatilha do Evangelho, Senhor, com a espada do Espírito, Senhor Deus, para que possamos lutar, Senhor, não segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua vontade, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a guerrear contra Satanás, não contra o nosso próximo, contra os nossos familiares, contra os nossos irmãos e os nossos vizinhos. Nos ensina, Senhor Deus, que o nosso inimigo é Satanás e não as pessoas.
Ô Pai, clareia a nossa mente, meu Pai, nos dá discernimento, Senhor, para que possamos entender e compreender o mundo espiritual, Senhor. Abra os nossos olhos, meu Pai, tira as escamas deles, Pai, para que possamos realmente ver, Senhor Deus, e ter a visão espiritual daquilo que Tu tens para as nossas vidas. Não permita, meu Pai, com que o consumismo, meu Pai, ou que esse mundo, Senhor Deus, que nos leva, Senhor Deus, a perder o foco em Ti, com as coisas deste mundo, meu Pai, com os bens materiais ou com qualquer outra que tire nós da Tua presença, Senhor Deus, possa ser maior do que a Tua presença em nossas vidas, Pai. Nos perdoa, Senhor, e cumpra, Pai, o Teu propósito sobre as nossas vidas, pois Tu és fiel, Pai, para fazer infinitamente mais daquilo que podemos pensar ou imaginar, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, e ensina-nos, meu Pai, que Tu és suficiente em nossa vida, que Tu nos abençoa com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os bens materiais, mas que maior do que tudo isso, Senhor Deus, é a Tua presença em nossas vidas. Nós não podemos perder o foco de Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, pela Tua igreja, Pai, por esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei que amas, eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, não. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, Pastor, essa música, sua oração, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas.
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, não. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Obrigado, Senhor, pois a morte nós já vencemos através do teu sangue, através da tua vinda aqui na terra, Senhor, da tua morte, da tua ressurreição. Obrigado, Pai, por nos dar liberdade, Senhor Deus, de vivermos o teu evangelho, de vivermos para te glorificarmos, meu Pai. O véu foi rompido, o véu foi rasgado e podemos ter acesso direto a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que Tu nos dá de Te conhecer todos os dias. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja hoje e para sempre sobre as nossas vidas. Que todos tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.